Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, nono ano, como é que vocês estão? Muito bem, né? Tenho certeza que estão todos bem aí. Olha só, pessoal, hoje é a nossa última aula sobre o tema trabalho. É isso mesmo. Hoje a gente vai fazer algumas análises de fechamento desse tema, onde nós vamos falar um pouco da importância do trabalho para a vida do ser humano, né? E nós vamos falar também sobre o desemprego. O que é esse fenômeno mundial que atinge tantas pessoas, né, pessoal? Tantas famílias. E nos tempos atuais a gente tem visto um aumento do desemprego no mundo, não só no Brasil como no mundo. E o que isso impacta diretamente a vida das pessoas? Com certeza você aí deve conhecer alguém que está desempregado. E isso tem altos custos para a sociedade, não é mesmo? Vamos aqui comigo ver o tema da nossa aula de hoje para a gente discutir esses assuntos, né? Muito bem, vamos lá, prestando atenção. Olha só, nós vamos falar sobre trabalho e inclusão social e vamos falar sobre o desemprego na nossa aula de hoje, certo? Bom, a gente começa falando assim, só relembrando que na aula passada a gente falou sobre escolarização e trabalho, né, a importância que isso tem para a nossa sociedade. A gente discutiu os dados, né, do IBGE que mostraram que grande parte da população brasileira sofre ainda com a falta de escolarização, principalmente alguns que não conseguiram chegar no ensino médio, né, simplesmente pararam ali no ensino fundamental. Isso limita muito, né, gente, a capacidade das pessoas de se desenvolver profissionalmente. Então, assim, já tem um problema que a gente precisa enfrentar. Essas pessoas que estão aí desempregadas, como é que é a escolarização delas? Como é que está? Né? Elas conseguem realmente um emprego porque não tem emprego ou só porque ela também não tem escolarização suficiente? Então, isso tudo é algo que a gente precisa pensar, né? E aí a gente vem com o tema de inclusão social nessa parte do emprego, né? A gente precisa entender que a inclusão social ela é importante para o desenvolvimento social, o desenvolvimento das pessoas, né? Essa ideia de incluir pessoas que historicamente estão excluídas do processo social, né? Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês, ó, de pessoas correndo aí e tem dois cadeirantes, né? Provavelmente aí dois idosos que estão felizes, né? Ou seja, estão incluídos no processo, na diversão, né? Enfim, a ideia é trazer essa união, mesmo com a diferença. Então, gente, a gente vem aqui, o que é inclusão social? O que significa incluir alguém socialmente? Vamos lá. O ato de incluir, ele, na sociedade, são fenômenos que levam pessoas a serem excluídas, tá? Então, essas pessoas excluídas socialmente, elas vão desde negros, né, pessoas negras por conta da escravidão e do preconceito, até pessoas em relação ao gênero, que a condição de gênero. Então, negros, indígenas, pessoas que têm necessidades especiais, homossexuais, travestis, moradores de rua e pessoas de baixa renda, elas sofrem ainda com essa exclusão. E aí a gente precisa entender que precisamos definir, desenvolver determinadas políticas que ajudem a incluir essas pessoas, né? Porque você não vai fazer como no nazismo, que pegava os homossexuais e mandavam para a câmara de gás, né? Isso é totalmente contra os direitos humanos, totalmente contra a humanidade, né? A ideia de ser humano. Então, o que você vai fazer? Você precisa incluir, você precisa conversar, você precisa dialogar, mesmo que você não concorde com as práticas, né? Então, a ideia é incluir e fazer com que todas as pessoas tenham dignidade, né? Então, a gente traz aqui, ó, alguns exemplos de inclusão social, tá? Para a gente determinar que algumas inclusões, elas são importantes para o processo de desenvolvimento da sociedade. Olha só a primeira que eu trouxe aqui para vocês. O exemplo das cotas nas universidades, né? As cotas é uma realidade no Brasil há algum tempo. Nas universidades, elas são utilizadas tanto para concurso público, como também para inclusão na graduação. Então, assim, há cotas para graduação, determinados cursos, né? E essas cotas geralmente abrangem negros, indígenas e pessoas de baixa renda, de uma forma geral. Geralmente, alunos de escolas públicas também têm essa
prerrogativa, tem essa preferência aí para estar na universidade pública, né? Então, as cotas ainda, mesmo que ela tenha alguns problemas de execução, né, implantação e algumas coisas que precisam ser corrigidas, de uma maneira geral, ela trouxe desenvolvimento para essas pessoas que eram excluídas, né? Muitos negros que entraram na universidade hoje são professores, são grandes profissionais e que tiveram esse acesso, essa oportunidade. Nós também temos o exemplo da inclusão social através, né, dos deficientes físicos ou portadores de atrasos cognitivos que ficaram por muito tempo fora da escola. Essas crianças, gente, eram vistas como verdadeiras a parte social, elas não eram incluídas, elas eram desprezadas, passavam o dia inteiro dentro de casa trancada e achavam que ela não tinha direito ao estudo. Hoje, o entendimento sobre isso é diferente, né? Que as crianças com problemas mentais, cognitivos ou até físicos, elas têm o direito tanto quanto uma criança que não tem esse problema. Então, elas podem conviver juntas, claro que com todo o cuidado que o problema requer. Então, há essa ideia de inclusão através desse tipo de coisa. As crianças das escolas podem conviver juntas, né? E que não é pelo fato dela ter um problema, dela ser cadeirante, ou ela ser surda, ou ela ter problema de atraso cognitivo, que ela vai ser excluída da escola. É um direito, a escola é um direito de todas as crianças. Nós também temos a inclusão, né, social através de programas de assistência social para pessoas de baixa renda, pessoas em situação de vulnerabilidade e até, né, como o caso dos moradores de rua, né? Muitas pessoas acham que moradores de ruas estão lá na rua porque quer. Não, eu resolvi morar porque eu gosto, enfim. E não é bem assim, né, pessoal? Muitas pessoas foram parar ali por uma série de situações. Questão de vícios, alcoolismo, brigas familiares, abusos sexuais, abusos físicos, né, espancamentos. E aí muitas daquelas pessoas foram parar ali na rua. Então, muitas delas não moram porque quer, moram porque não tem outra alternativa, perdeu até a sua dignidade, né? Então, a partir desses programas, a gente pode resgatar vidas. Podemos, talvez, tirar aquelas pessoas da rua e para que elas possam trabalhar, estudar e ter dignidade. Muitas delas só querem uma oportunidade, né? E não é todo mundo que mora porque quer, ou que come comida, resto de comida porque quer, não tem onde tomar um banho. Gente, isso é uma situação muito difícil, né? A gente não pode julgar como se todos ali tivessem porque realmente gostam, né? Nós temos também os programas de profissionalização de jovens, de famílias, né, que são de baixa renda, famílias carentes. Então, assim, cursos gratuitos, cursos voltados para a juventude, que possam incluir essa juventude no mercado de trabalho, ajudar elas a terem profissionalização, capacitação, qualificação, para que elas possam realmente estar presentes, né, no mercado de trabalho. E ter realmente um diferencial profissional que elas vão conseguir dar, conseguir ser incluídas, né, conseguir um emprego, que é uma coisa importante. O programa de assistência psicossocial e profissionalização aos homossexuais, transexuais e travestis. Programas como esse, gente, é importante para atender uma população que também foi historicamente excluída, né, como eu disse para vocês. Em tempos de ditadura, de guerras, essa população, gente, sofreu muito, né? Foram mortos, perseguidos, torturados, jogados na fogueira, né, em alguns momentos históricos, levados para a câmara de gás, como foi o caso, né, do nazismo. Então, assim, essas pessoas precisam também ser incluídas socialmente, né? Porque o mercado de trabalho, em muitos casos, fecham as portas para esse grupo social e acham que eles só vão servir se for para a prostituição. Então, assim, a ideia é de que essas pessoas também possam ser incluídas, possam ser atendidas, um tratamento psicossocial também, que ajudem elas na questão de problemas, né? Enfim, uma situação que é importante a gente prestar atenção também. Muito bem. Então, gente, é inegável que o trabalho, ele inclui as pessoas, que o trabalho, ele é importante para a vida de todas as pessoas, dos seres humanos, faz com que a gente realmente desenvolva habilidades que vão nos levar a um crescimento humano muito importante, não é mesmo?
Então, pessoal, além de garantir a sobrevivência, o trabalho, ele ajuda a estruturar a vida do ser humano, né? Ele ajuda a gente, nos permite que a gente possa trocar experiências e aprendizado. Olha só, presta atenção nessa imagem aí. Como nós estamos vendo aí, provavelmente é uma situação de um trabalho voluntário desse rapaz aí. E ele, juntamente com essas crianças, desenvolvendo, né, um trabalho, um atendimento, às vezes até uma pequena conversa, né, que já ajuda. Olha só como as crianças estão super felizes ali, pertinho dele ali. Então, a gente precisa entender que o trabalho não precisa ser só uma coisa voltada para o dinheiro, para o desenvolvimento, né? Para você ter carro, para você ter casa, mas também você pode fazer algo que ajude as pessoas, que faça diferença na vida das pessoas, né? Então, isso é muito importante, realmente, para a gente desenvolver nossas habilidades. Outra importância, pessoal, que o trabalho tem na vida das pessoas é estabelecer contatos sociais, né? Através do trabalho, a gente adquire amigos, experiências, viabiliza nessa nossa vida o estabelecimento de metas para a nossa vida, os nossos planos, a realização dos sonhos é muito importante, né? E até a nossa autorrealização. Então, ela fornece, acima de tudo, uma identidade, né? Você, através do trabalho, principalmente em equipe, você desenvolve essa identidade de grupo, né? Você se une, e a união é muito importante, né? Você se encaixa ali nas suas funcionalidades sociais, você consegue entender qual é o seu papel na sociedade. E o trabalho, ele viabiliza isso. Por isso a gente fala, é muito importante para todos nós, tá? E aí, passando para a nossa última parte da aula, a gente vem com a ideia do desemprego. Gente, o que é o desemprego? Né? A falta de emprego, é a falta de remuneração, né, através do emprego, que impacta diretamente a vida de muitas pessoas no mundo, não só no Brasil, como também no mundo, né? Traz uma tristeza, né? A pessoa que ali precisa da sua renda, do seu trabalho, do seu suor, para levar comida para casa, para sua família, né? E que padece desse problema da falta de emprego, é muito triste, gente, é muito complicado. A gente realmente percebe que no lugar onde permanece esse problema da falta de emprego, isso dificulta muito o desenvolvimento das pessoas, né? Leva até uma certa tristeza mesmo das pessoas, porque não tem o que comer, né? Às vezes não tem, falta o básico, né? Olha, gente, o problema do desemprego é um problema mundial, é um problema social, né? Olha só, segundo os dados de órgãos internacionais, existem hoje aproximadamente 50 milhões de pessoas desempregadas pelos mais variados motivos, né? Eu acredito que esse dado hoje já deve ter até crescido, inclusive, depois dessas crises aí que aconteceram no mundo. Um dos motivos, aqui eu listei alguns, o que acontece, né? Que faz com que as pessoas realmente sofram dessa questão do emprego. A qualificação, como eu disse para vocês, a falta de escolaridade dificulta, né, a qualificação de cursos, né? Também dificulta a questão do acesso ao emprego, a escolaridade, né? A profissões que foram extintas e as pessoas não tiveram tempo de se capacitar para fazer outra coisa e acabaram perdendo um trabalho, um emprego. Poucos postos de trabalho, né? Cada vez mais diminuindo a mão de obra humana e aí colocando as máquinas no lugar, realmente vai ter um problema aí com relação à oferta e procura, né, de emprego. E as faltas de políticas de emprego, né? O que o Estado está fazendo para minimizar esse problema? Quando eu falo Estado, o país, né? O Brasil. O que o Brasil tem feito para diminuir, para mitigar, para ajudar essas pessoas a encontrarem trabalho, encontrarem um emprego, a renda? Que isso vai impactar exatamente no desenvolvimento do país. Porque quanto mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo, mais pessoas ajudando ao desenvolvimento do país. Quando é o contrário, quanto menos pessoas empregadas, menos renda, menos pessoas consumindo, a crise se instala, né? Então, a gente tem aí um problema que não é só individual, só é a pessoa que não quer trabalhar, preguiçosa, não. É um problema social, né, gente? Olha só, esse aqui é um dado do ano passado, sobre o desemprego no Brasil, diz o seguinte: o desemprego sobe para 13,3% em junho, e o país já tem nova queda de recorde em número de ocupados, ou seja, as pessoas diminuindo
diminuir os seus empregos, diminuir o emprego dessas pessoas. Então, o país perdeu 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses com a pandemia, né? E o número de ocupados no Brasil atinge o menor índice na série histórica. Então, a gente tem um problema no Brasil que aumentou hoje, os especialistas dizem que nós estamos na faixa de 14 milhões, né? Não é mil, 14 milhões de desempregados no Brasil, ou seja, aumentou do ano passado para cá. Então, a gente precisa realmente prestar atenção nessas questões aí. Então, gente, só passando aqui para a gente perceber que o desemprego no Brasil, ele é um fator histórico, né? Há tempos em que o emprego aumenta a oferta, por exemplo, quando a gente tem investimentos do Estado na área de construção civil, investimentos na indústria, investimentos em uma série de questões, a gente aumenta a oferta. E aí a gente tem mais o número de pessoas empregadas, como aconteceu aí num período aí de 10 anos, algum tempo atrás. Só que aí, quando o Brasil diminui a oferta, não tem obras públicas, não tem investimento no Brasil de empresas, aí a gente tem uma queda no número dessas pessoas empregadas. E aí é que surge o fenômeno do desemprego, né? Então, assim, não é tão simples assim, é só dizer, a pessoa quer trabalhar, ela arruma emprego, ela não quer trabalhar, ela fica em casa de boa. Não existe isso, né? Claro, existem pessoas que não gostam de trabalhar, existem pessoas que não querem trabalhar, existem, mas a grande maioria não está desempregada porque quer, está porque não tem condições de ter esse emprego. Então, eu peço atenção de vocês para essa parte aqui, ó, que é exatamente o pulo do gato. Aqui é que mora a questão. Se a pessoa não tem qualificação, se ela não tem escolaridade, e ela nunca trabalhou, não tem uma profissão definida, ela vai realmente estar sofrendo aqui, ó, nos poucos postos de trabalho. Porque a gente vai ter trabalhos que pagam bem, vai ter trabalhos que não trabalham tanto, mas ele vai exigir uma qualificação altíssima. E a pessoa tem que saber falar inglês, espanhol, tem que ter curso na área de tecnologia, tem que isso, tem que aquilo. Então, isso vai diminuindo o número de pessoas que podem concorrer a essas vagas. E aí ela vai ter realmente problemas com isso. E aí, mais somado a isso aqui, ó, falta de políticas. Então, se o Estado brasileiro não investe em qualificação, se ele não investe na indústria, se ele não investe em obras públicas, né, construção de aeroportos, pontes, usinas, enfim. E aí isso diminui a capacidade dessas pessoas sem qualificação de conseguirem um trabalho. Então, por isso que é importante a gente se atentar a essas questões, beleza? E aí, então, pessoal, é isso aí. Nós encerramos agora hoje a nossa série sobre a questão do trabalho. Na próxima aula a gente vai adentrar um outro tema, que é a questão ambiental. E aí, gente, a gente vai começar a discutir essas problemáticas ambientais, tanto da história quanto da atualidade, beleza? Encontro vocês na próxima aula e até lá. Até mais, gente!